Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo, rodada 29, time regularidade. Na última rodada, nós fizemos 72 pontos, ponto 88 com o time aqui do canal. Ficamos na média dos cartoleiros, né? 72 pontos foi uma pontuação muito boa, dentro da média dos cartoleiros. Poderíamos ter ido melhor do que isso. Inclusive no nosso time anual privado, nós fizemos 113 pontos no Fox Velox FC, só você pesquisar por aí. Porque no Fox Velox FC, além de ter aqui na frente o Ener Valencia no lugar do Everaldo, eu tinha também essa dupla aqui, o Gomes e o Piquerez. O Gomes e o Piquerez fizeram uma pontuação muito alta no Fox Velox FC. Eu ainda dobrei o Inter aqui no meio com Maurício e Alan Patrick. Nesse time aqui, eu fiz duas apostas. Maurício, uma aposta que deu muito certo, porque fez 10,70, e o Everaldo. O Bahia ganhou de 2-0, os dois outros atacantes do Bahia passaram de 8 pontos, mas o Everaldo foi muito mal. Fiz também uma aposta aqui na dobra do Atlético Mineiro, que foi muito mal na rodada e perdeu para o Cruzeiro. Sendo que o Hulk era o capitão mais escalado, Paulinho também extremamente escalado. Poderia, por exemplo, ter trocado aqui o Paulinho pelo Ener Valencia, teríamos feito 17 pontos a mais. Mas não é hora de nos lamentar. Inclusive o Ener Valencia, para quem acompanha o meu Instagram, professor.cartola, lá no Instagram, o Ener Valencia era a sugestão de aposta. Quem foi no Ener Valencia se deu muito bem. Próxima rodada, então, vamos escalar o nosso time, rodada 29. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, porque colabora demais com o meu trabalho. Nós começamos aqui com os jogos na terça-feira, mas o jogo de terça-feira, Fortaleza e Botafogo, não será válido para a rodada. Então, a rodada, o mercado vai fechar na quarta-feira, às 19 horas, ou seja, 18h59, melhor dizendo. Com o primeiro jogo aqui, Fluminense e Goiás. Fluminense que vem de 3 derrotas e um empate. Caiu demais de produção Fluminense, talvez justamente pela essa questão de estar focado na Libertadores. E aí o Fluminense caiu de produção, pega um Goiás que é um time imprevisível. Mas o Fluminense, Arias, Cano e um defensor do Fluminense para a rodada cabe demais. Próximo jogo aqui, Bragantino e Atlético. Bragantino nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate. Bragantino é favorito contra o Atlético, não só pelo jogo ruim que o Atlético fez contra o Cruzeiro, mas porque o Bragantino dentro de casa é muito forte. Cabe demais novamente os laterais do Bragantino, o goleiro do Bragantino. É lógico que você não vai triplicar o Bragantino, é escolher um lateral ou um goleiro, porque cabe demais. E cabe também do Bragantino o Sacha, não só pela lei do ex, mas porque o Sacha é o cobrador de pênalti e o Sacha fez gols nos 2 últimos jogos, pontuou muito bem contra Santos e ultimamente ali no último jogo contra o Fluminense. Do lado do Atlético, que jogou bem contra o Palmeiras, pode acontecer de novo. E aí eu penso, se você tiver que dar uma chance ali no Atlético, é o Hulk, porque tem as cobranças de falta. O Bragantino é um time que é ofensivo, que joga e deixa jogar, e o Hulk tem um pênalti a favor. Próximo jogo aqui, Atlético Paranaense e América. O Atlético Paranaense vem de um empate, né, contra o Botafogo. Na verdade, um jogo complicado que o Atlético Paranaense teve fora de casa, mas o Atlético Paranaense tem ali o Zapelli no meio campo que dá para escalar. O Canóbio voltando contra o América é um bom nome, é uma aposta diferente, mas que pode dar muito certo, porque o América sofre muitos gols, e dá também para colocar um defensor do Atlético Paranaense. Próximo jogo aqui é clássico, Palmeiras e São Paulo, mas cabe atacante do São Paulo e cabe o Rafael Veiga do Palmeiras, cabe demais. Próximo jogo aqui, Cruzeiro e Bahia, é uma disputa ali para ver quem foge da zona de rebaixamento, os dois estão perto da zona de rebaixamento. Vejo o Cruzeiro com um ligeiro favoritismo, porque vai estar animado pós-vitória do Clássico, mas é um jogo complicado. Do Cruzeiro, dá para escalar quem? Algum defensor, o goleiro, o lateral, tanto o William como o lateral Marlon, que são laterais bons para Cartola, dá para escalar. Próximo jogo aqui, Grêmio e Flamengo, é um jogo difícil de você ter um prognóstico, até mesmo difícil de cravar SG.
mas tem peças importantes dos dois times. Luis Soares jogando em casa sempre é muito forte. Do lado do Flamengo, Arrascaeta indo para o jogo, acho que é um nome que dá para colocar demais. Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas, não perde a 5 jogos, além nos últimos 5 jogos, além de 2 vitórias importantes. Próximo jogo aqui, Cuiabá e Corinthians. Cuiabá dentro de casa é muito forte, então ali do Cuiabá dá para explorar, por exemplo, o Ranieri no meio campo e até o Daverson no ataque, porque o Corinthians vai para o desespero tentando ganhar o jogo. O Corinthians está em 15º e o Cuiabá, para mim, é favorito nesse jogo. Próximo jogo aqui é Vasco e Internacional. O Vasco, para mim, é ligeiro favorito, mas é um jogo complicado para o Vasco, porque o Inter vem de um 7-1. Do lado do Inter, novamente, Alan Patrick ou Maurício são bons nomes. Do mesmo jeito, o Ener Valencia é um bom nome. Do lado do Vasco, o bom nome do Vasco aqui é o Verratti. E talvez o goleiro do Vasco caiba se você quiser colocar um goleiro diferente. Último jogo, Santos e Coritiba. Dá para apostar em um jogo com mais gols. O Coritiba praticamente rebaixado joga mais livre, mas o Coritiba tem o Slimani ali no ataque que é perigoso, que pode pontuar bem. Tem no meio campo ali alguns meio-campistas interessantes que dá para explorar. Do lado do Santos, Marcos Leonardo é o grande nome da rodada, provavelmente será o mais escalado. Sendo o Marcos Leonardo o mais escalado da rodada, provavelmente, o meu primeiro jogador aqui é o Marcos Leonardo. Aproveitando essa ideia de que a gente precisa de buscar uma aposta, como eu já citei lá anteriormente, eu vou aqui de Pablo contra o América, explorando aqui esse poder do Atlético Paranaense e essa fragilidade do América na defesa. Então esses são os meus 2 atacantes. Para terceiro atacante, dá para escolher o Eduardo Sacha, dá para escolher o Ener Valencia, dá para escolher o Pedro, dá para escolher o Paulinho, dá para escolher o Verratti, o Hulk. Então a gente tem alguns atacantes ali que dá para a gente explorar para formar o nosso trio de ataque aqui. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui de trios de atacante. O próprio Slimani, porque esse jogo do Santos contra o Coritiba pode ter gols para os dois lados, tá? O Santos vem de um 7-1 aí, pode ser que tenha gols para os dois lados. Dá para a gente fazer uma aposta aqui diferente também no Daverson, que está bem barato e que vem encarando ali o Corinthians em casa, e o Daverson pode aprontar. Olha, estou fazendo um ataque bem diferente com 2 apostas aqui, Pablo e Daverson, tá? Saindo ali de Pedro, saindo de Hulk, saindo de Sacha, que são nomes mais óbvios para a rodada. Eu já estou explicando para vocês isso aqui, então fica fácil de você entender. A Arrascaeta, mesmo fora de casa, acho que é um excelente nome. Se o Arias não vai para o jogo, o Lima passa a ser um excelente nome. Vamos ver se o Arias está provável aqui. O Arias não está provável, então eu vejo o Lima como um nome muito bom para a rodada, já que o Arias não vai para o jogo, eu posso colocar o Lima. Cabe demais o Ranieri aqui como terceiro meio-campista, vejo com boas possibilidades. O Alan Patrick, já falei dele, acho que possibilidade boa, assim como o próprio Maurício contra o Vasco. Descendo aqui, deixa eu ver o que a gente pode encontrar de outro meio-campista. Cabe o PP contra o Flamengo? Cabe, mas o Grêmio tem jogado mal nos últimos 3, 4 jogos. Descendo aqui, deixa eu ver o que a gente pode encontrar mais para colocar. Aqui, ó, um Marcelino Moreno contra o Santos. Cabe? Cabe demais. Não tenho dúvida disso. Descendo, o Zapelli contra o América. Cabe? Cabe muito. Então eu vou colocar aqui o Zapelli. Falei dele, inclusive. Zapelli e Pablo fazendo essa conexão dos dois. Se você quiser fazer uma outra conexão, cabe Lima aqui e Cano no ataque. Ó. Tem que só se ver se o Fluminense vai estar aí ligado no jogo mesmo e vai melhorar o desempenho. Lima e Cano cabem demais. Ó. Talvez eu até faça essa troca aqui, para eu ter uma outra conexão. Mudei de ideia, vou colocar o Cano aqui. Ó. Não indo com o Cano, vocês já viram que eu coloquei o Daverson, que eu acho que é um bom nome para a rodada também. Já vou até deixar o Daverson aqui no meu banco de reservas para a gente já ter uma ideia ali do meu time. Vou deixar o Daverson no banco de reservas. Então já coloquei o atacante do banco de reservas e coloquei os 3 atacantes e os 3 meias ali. Ó. Pablo, Cano, Marcos Leonardo, Lima, Zapelli e Arrascaeta. Agora vamos fechar a nossa zaga. A nossa zaga, o Marlon, excelente nome. O cara não precisa nem de SG para pontuar. Acho que vai estar muito bem escalado. Piquerez mitou demais na última rodada. 19,40, cabe pra caramba na rodada.
assim como o Marcelo cabe demais, Juninho Capixaba, que também não precisa de SG, Bragantino muito forte, Juninho Capixaba cabe demais na rodada, assim como o Aderlan, que está aqui embaixo, como o Samuel Xavier, são nomes bons para a rodada. Descendo aqui, deixa eu ver mais o que a gente tem de bons nomes que dá para explorar um Matheus Alexandre contra o Corinthians, para ser diferente. Um Piton aqui, o Vasco jogando em casa, se segurar o SG. Tem o Marcos Rocha. Tem o Popio Esquivel aqui, ó, contra o América. Vamos ver a pontuação do Esquivel, o gráfico dele. Ó. O gráfico do Esquivel, ele tem aqui ó, um 4.30, um 8.90, um 1.20, um 5.80, sempre gráfico positivo, ó. Cabe também contra o América, se você quiser explorar. Eu vou no cara mais óbvio, que é o Juninho Capixaba, que é um cara de média básica, que não precisa de SG para pontuar. Estou com dois laterais que não precisam de SG para pontuar. Na zaga, Gomes muito valorizado, mas cabe. Murilo também cabe. Joaquim, pela média básica, cabe demais, porque o cara nas duas últimas rodadas, sem SG, ele fez um 8.40, o time dele tomou 7 gols, ele fez 6 na última. Então eu vou colocar o Joaquim aqui na minha zaga, um nome diferente para a rodada. Sem ser o Joaquim, o que cabe mais para a rodada aqui? Vamos descer para ver. Cabe um Juan Castan do Cruzeiro dobrando, cabe um Thiago Heleno. Jogando em casa cabe um Kaká, que é um cara que tem média básica e que faz gols. Eu vou colocar o Kaká no meu time. E agora vou complementar o meu time aqui. O Fábio seria um nome interessante. Lucas Perry está desvalorizado. O Fábio cabe demais nessa rodada. Assim como o Rafael Cabral do Cruzeiro. Cabe muito. A gente pode pensar num goleiro que seja mais exigido, porque está pontuando desse jeito. Goleiro exigido está pontuando bem. O Everton seria um nome. O Léo Jardim do Vasco, que deve ser exigido. Na última fez 3 pontos. Também pode ser um nome, tá? Que dá para colocar, mas eu quero colocar um goleiro fake. Então vou pensar aqui em que goleiro fake eu posso colocar aqui para o jogo. Deixa eu ver aqui. Acima não tem ninguém dos caras bons para colocar. Eu vou fechar com o Fábio aqui, tá? Só para manter tentar pegar o SG do Fluminense, já que eu não fui de Marcelo na lateral, eu vou de Fábio, mesmo sem fazer o fake do goleiro. E treinador, o que a gente tem para rodada? Como treinador bom para a rodada. O Wesley Carvalho, porque vai pegar um América. É bom para a rodada o Wesley Carvalho. Sem ser o Wesley Carvalho, eu acho que é isso. Talvez um risco maior ali no treinador do Bragantino, mas que não cabe aqui no nosso orçamento, porque a gente não tem cartoleta suficiente, e o Fernando Diniz, que a gente também não tem cartoletas. Dos que sobraram para a gente aqui, a gente tem o Wellington Carvalho, talvez o Zé Ricardo do Cruzeiro contra o Bahia, pensando que o Cruzeiro possa manter ali o SG e ganhar o jogo. Como capitão, eu vou no que deve ser o capitão mais escalado, ou pelo menos está entre os 3 capitães mais escalados, que é o Marcos Leonardo, que é o nome mais óbvio para a rodada. Então fechamos aqui o nosso time desse jeito, um time diferente, mas com grande potencial. Espero que vocês tenham gostado desse time que eu montei, que vocês gostem aqui do conteúdo e que você deixe o seu like para nos ajudar. Esse time custou 136 cartoletas, ponto 84. Pablo, Cano e Marcos Leonardo, capitão, é o nosso ataque. Limas, Apele e Arrascaeta, é o nosso meio. Marlon e Capixaba, Kaká e Joaquim. Os defensores, formando com o nosso goleiro Fábio e o treinador do Atlético Paranaense. Só para terminar o vídeo, esse time custou 136 cartoletas. Vamos colocar aqui no nosso banco de reservas. Pode ser o Matheus Pereira do Cruzeiro como meia reserva nosso. Acho que é um nome que dá para colocar. O Eric Pulgar do Flamengo é um nome também que dá para colocar como meia reserva. Descendo aqui, Matheus Gonçalves, se for para o jogo de novo do Bragantino, é um nome que dá para colocar. E eu acho que é isso. Eu vou colocar aqui o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? No nosso banco de reservas. Continuando aqui, zagueiro para o nosso banco de reserva, abaixo do Kaká. A gente tem o Neres do Cruzeiro, tem o Marlon do Fluminense, se for para o jogo, o Luan Patrick do Bragantino, Kaique Rocha do Atlético Paranaense, cabe no nosso banco de reservas. Nós temos o Kaká como titular ali e o Joaquim.
Então coloquei o Kaique Rocha. E só para terminar o vídeo, você já deixa o like, só falta o lateral reserva, que pode ser o Wesley, Samuel Xavier, Aderlan, são nomes bons, o próprio Mike, o próprio Lucas Piton. Eu vou colocar aqui o Samuel Xavier no nosso banco. E finalizando o nosso goleiro reserva, pegamos o segundo goleiro mais caro, que é o Fábio, para titular. E vou colocar o Rafael Cabral do Cruzeiro no meu banco de reservas. Está escalado o time, 136 cartoletas. O time está aqui do lado esquerdo para você dar o print. Um grande abraço a todos e boas mitadas para a gente na quarta-feira.